Estamos de volta com o nosso programa BH Todo Dia, ao vivo, pela primeira vez, inaugurando a nossa programação no YouTube do canal Viver Brasil. É muito importante essa iniciativa e, é claro, ela só faz sentido se você, telespectador, telespectadora, internauta, interagir, estiver conosco. Então, muito obrigado pela sua participação e aproveite para você interagir nas nossas redes sociais, tá bom? Inclusive no nosso Instagram também, é bem interessante. Mande fotos de você assistindo a gente no seu computador, no seu celular. Fique à vontade, participe, interaja e vamos construindo juntos esse canal. E hoje nós estamos falando da comunicação em Belo Horizonte, contando um pouco da história. Eu queria lembrar que nós escolhemos 3 personalidades para estarem aqui conosco, não é? Mas a história, da comunicação em Belo Horizonte, ela é contada por várias pessoas, não é? Homens, mulheres, pessoas, de todos os tipos, de todas as cores, todas as ideias. Essa história não para, mas os 3 que nós escolhemos fazem muito sentido, Pensando aí nos 50 anos, quase 60 da carreira de cada um deles e temos também, pensando no futuro. Mas eu queria voltar um pouco, por falar na carreira e aproveitar o Álvaro aqui, Álvaro. O seu começo como cameraman na TV Itacolomi. Isso é mito ou é verdade? Todo cidadão que vinha de Belo Horizonte para cá, o primeiro emprego era o Banco Mercantil. Isso, tradicional, né? Podia procurar que você estava empregado. E tinha um irmão que era chefe dos locutores da TV Itacolomi. Então eu não fui no Banco Mercantil, eu iria trabalhar lá. Sim. Eu fui visitar meu irmão na televisão, quando chegando, eu não conhecia televisão, não conhecia, na minha terra não tinha telefone. Era o telefone só da estação de ferro. Isso, público, né? Aquele lá. E eu vim conhecer telefone aqui. Fantástico. Isso aos 18 anos. Eu fui visitar meu irmão, estava na recepção com ele, batendo papo no dia que eu cheguei. E ele contando as coisas de dor da mamãe e tal. Aí passa um senhor magrinho, a gravata fininha, colarinho solto, um óculos sempre assim. Sim. Vitor Purri Neto. O responsável pela montagem da televisão. Quando ele me viu, falou: Ângelo, quem é esse moço aí? Você é meu irmão. Então vem trabalhar aqui. Não acredito, Álvaro. Assim? Eu pergunto: fazer o que, Vitor? Câmera, estou precisando de câmera. A televisão tinha 3 para 4 meses. Isso foi em janeiro de 56. Estou confessando a minha idade. Janeiro de 56. Aí comecei a trabalhar. Eu sempre fui arrojado, atrevido. Sim. Eu fui o único na televisão que não marcava ponto. Eu consegui liberação com a diretoria. Que moral, hein? Que moral, hein, Manuel? Então eu fui crescendo na emissora. No ano de 59, eu, nas horas vagas, tinham 2 empresários, Márcio Quintino e Sidney Moraes, que tinha uma revistinha que distribuía nos cinemas. Sim. E tinha o Cine Grátis. O Cine Grátis é uma espécie de uma van com o projetor de cinema dentro, em cima os alto-falantes. Que barato, hein? Um cinema popular. Cada dia num bairro. Na rua, não é isso, gente? Muito bom, E hein? a luz, ele fazia um gato que era autorizado pela Companhia Força Luz de Minas Gerais. Sem problemas. Não tinha problema. E ele me orientou para vender os anúncios na revista. Aí que deu estalo para futuro pensamento de publicidade. Fantástico, hein, E paralelamente eu vi aquele Cine Grátis, vou montar um troço desse em Brasília. Pedi demissão da televisão. E montei, através do irmão do Hélio Faria, o Orion Jardim de Faria, que ainda está vivo em São Paulo, ele montou para mim uma Kombi. Não acredito. Você foi para Brasília? Fui para Brasília. Levou a Kombi? Eu tenho até a foto lá no escritório. Uma Kombi, 4 cornetas e um gerador. Porque lá não tinha como furtar luz, não tinha fio. Não tinha Brasília tudo embutido. Que loucura, eu já sabia que era assim. E fui para lá comer o Cine Grátis. Não. Álvaro, antes da inauguração. No seu Instagram você tem que colocar essa foto. Eu sei que você tem Instagram, você está lá no Instagram. Então, por favor, saindo daqui, você vai achar essa foto e vai colocar lá pra gente. Minha mesa. Tá, mas dá um jeito, não quero nem saber. Como também agora eu quero voltar no tempo, eu vou aproveitar o nosso câmera Gilberto, que está com a câmera na mão. Gilberto, vamos ver se esse homem realmente foi câmera.
Passa a câmera. Isso, pode levantar, pode vir. Não tem problema não. Isso. Eu sei. Quem fazia, isso aqui é moleza para você. Vamos passar a câmera para ele? Isso, ajuda aí no cabo. Boa. Para você fazer uma imagem nossa aqui. Isso. O Gilberto vai te dando um apoio técnico. Atenção, atenção, aqui no BH todo dia, voltamos no tempo e vamos saber se realmente essa história do Álvaro é verdade ou não. Vamos saber se ele sabe fazer o nosso enquadramento aqui. Isso, Álvaro. Aí, ó, eu e o PC aqui juntos. Olha lá, perfeito enquadramento. Olha, já trabalhou no foco. Olha, tem a manha, hein? Muito bom. Olha aqui, ó, o enquadramento perfeito, equilibrado. Eu e o PC. Muito bom. Não pode deixar o Manuel de fora. Não pode, isso. Dá um jeito aí no Manuel. É um close, pouco mais próximo. Sorri, Manuel. Tá bem na fita, olha, Manuel. Ô, gente, que barato. Parabéns, salva de palmas, né? Ô, Álvaro, obrigado por topar a brincadeira. Vai pesar 44 quilos, só a câmera, a unidade da TK. Mais um tripé. E as lentes, hein? Lentes ali na frente, você tinha que trocá-las. Trocar. Né? Isso. E o foco manual, né? O foco manual. Não era automático. Era assim. aqui, ó. Não, o movimento da câmera você tinha que ajustar o foco. Não existia infinidade ainda. Não é? Isso, foco infinito. Muito interessante. Né? Parabéns. Um aprendizado fantástico. Isso alavancou minha vida. Muito bom, muito bom. De certa forma, a gente sabe, não é, que a política está presente com a comunicação. Isso faz parte, não é? E agora, nesse momento, a gente vai conferir um pouco alguns depoimentos de personalidades da política para o nosso querido PCO, nesse programa que é um programa que comemora também o aniversário dele e que, de certa forma, também fala sobre a história da nossa comunicação em Belo Horizonte. Vamos então conferir alguns depoimentos. O Paulo César é uma grande referência para Minas Gerais, porque ele faz o que muitas vezes o mineiro não faz, né? Que é divulgar, que é valorizar o que a gente tem em Minas Gerais. A gente é muito introspectivo, né? E Paulo César faz isso com muita maestria, reunindo os diversos segmentos da sociedade, setor de governo, setor empresarial, terceiro setor. Paulo César é um ícone no jornalismo e na vida social e política de Minas Gerais. Quando eu estive na FIENC, né, o Paulo César foi sempre o companheiro, né, que promovia Minas Gerais. Quer dizer, a gente tinha uma missão muito grande de estar junto com a indústria e o Paulo era o grande companheiro, e coisa que já vinha de muitos anos. Né? Então o Paulo, no setor de comunicação, no setor de promoção, coisa necessária cada vez mais em Minas Gerais, né? O Paulo sempre foi o grande líder, né? E eu tenho certeza que durante a minha passagem na FIENG o Paulo ajudou muito. São décadas, né, de dedicação, de trabalho, de inteligência, a serviço não apenas da política, mas da economia e do jornalismo em Minas. Ele é um pioneiro, eu diria, no que ele fez, passou por muitos veículos, né, e criou uma marca, né, e inclusive com o início de outras revistas, a Revista Encontro, a revista Hoje Viver Brasil, quer dizer, hoje o canal Viver Brasil, quer dizer, se você for ver, são muitos empreendimentos, são várias realizações. E com um herdeiro também que está saindo à altura dele, que é o Gustavo, que aliás é uma pessoa que eu conheço desde criancinha e que eu acompanhei o crescimento dele, o desenvolvimento dele, né? Então eu acho que o PCO, Paulo César, merece essa homenagem. Não só o seu aniversário, dia 9 de novembro, mas, enfim, todas essas coisas que ele, de uma forma ou de outra, trouxe para Minas Gerais. Inclusive prestígio, levando o nome de Minas para outros estados do Brasil, especialmente Brasília. Parabéns, e é realmente uma pessoa muito importante para o estado de Minas Gerais. E um grande amigo, né, de todos nós. O Paulo, primeiro, parabéns, né? Muitas felicidades. Eu acho que nós estamos muito perto das idades, né? Então eu fico muito feliz de poder te cumprimentar aqui, né? Para todos, né? E desejar que você tenha sempre muito sucesso. Eu acho que essa é a evolução natural quando nós temos o canal da Viver Brasil, né? Que é justamente aquela área que o Paulo domina, aquela área que ele conhece, junto com o Gustavo, né? Então isso aí é muito importante. Eu tenho certeza que como o Paulo, como o Gustavo, esse novo canal de televisão vai ter muito sucesso e com certeza vai promover cada vez mais Minas Gerais. Ô Paulo César, parabéns para você. Você é um homem que se reinventa sempre. Acho que isso é uma grande qualidade. E eu quero dizer que você fez uns filhos muito legais. E de uma forma especial, meu carinho, meu afeto pelo
Gustavo, que você sabe que é quase que despretensiosamente de mãe para filho. Tá aí, hein? E nada disso estava combinado. O PCO está aqui surpreendido o tempo inteiro. Mas eu vou aproveitar esse momento para a gente entrar um pouco, voltando às características de Belo Horizonte, da comunicação. Uma das características que nós mineiros temos é um envolvimento com a política. O mineiro ele é politizado, ele tem interesse pela política. E o jornalismo também tem isso, a publicidade não poderia ser diferente. Mas começando com o PCO, depois Emanuel, Álvaro. PCO, como que um jornalista trabalha a questão da política, mantendo aquela, né, a questão do distanciamento, que é importante para conseguir a informação, e preservando a fonte, porque é importante também que o jornalista tenha seus contatos. Você é uma pessoa que tem muito contato. Mas como é que você trabalhou isso, a política no jornalismo? Como é que foi isso na sua vida? E continua sendo, né, PCO? Isso é um problema de relacionamento. Que hoje, infelizmente, o repórter ou o jornalista de hoje, ele não procura criar a confiança. E isso é uma coisa que é histórico. Eu me lembro, quando eu trabalhava no estado de Minas, a gente ia ali para Lanchonete Nacional. Joãozinho. E aí um dos repórteres fala, Paulo César, vamos sair daqui, porque aqui não vai dar nada. Vamos ali para o Automóvel Clube, porque lá tem uma boa frequência, tem gente boa, política. Vamos para lá que nós vamos fazer a nossa vida lá. E é um problema de relacionamento. Que dica ótima é assim. E eu passei a frequentar lá com ele, depois o meu time levou lá, mas realmente você tem que criar e conquistar a confiança. Eu posso ligar, por exemplo, para o Álvaro, para o Emanuel, e eles confiam em mim. Sim. E acho que hoje o repórter não faz mais isso. Emanuel, vamos falar um pouco disso, né? A Rádio Itatiaia sempre teve o jornalismo forte e o jornalismo mineiro, o público mineiro gosta da política e se interessa. E como é que foi essa relação com a política? Como é ela, hein, Emanuel? O que havia antes é que tínhamos em Belo Horizonte, em Minas Gerais, nomes políticos muito fortes. Outro dia eu estava lendo a Secretaria de Governo do Magalhães Pinto, tinha nome ali candidato a presidente da República. Sim. Grandes nomes. Projeção nacional. O secretariado do Magalhães Pinto era nome de... Tá vendo? Aureliano Chaves, Eliseu Rezende, entre Todos outros. construíram história na Entre política outros. nacional. Hoje há uma distância, porque os políticos ficam, a maior parte, em Brasília, e esse partido, né, que foi criado no Brasil, todo mundo hoje quer fazer um partido político, acho que são 35 no momento, é muita coisa. Muito. 38, de você fazer, antes era o DN, PSD, PTB. Ficava muito clara a linha de cada um, né, Era só Emanuel? esses três, o DN, PT, PTB e tinha o PC, não, o PC do bem foi considerado Isso, foi depois. PSD, que eram os grandes partidos. Sim, centro, direita e esquerda. isso. Era muito claro o posicionamento de cada um também, né? Hoje a cobertura política ela é diferente da que havia antes. O Paulo César lembrou bem que você estabelecia confiança com os Com a sua políticos, fonte, né? a sua fonte da informação. Uhum. né? Você chegava ao pessoal da Assembleia, da Câmara Municipal, do governo do Estado, de uma forma até diferente. Havia um pouco mais de intimidade, seria essa a palavra, né? Um pouco mais de intimidade. Agora não, há uma distância muito grande. E o público também, ele já está um pouco assim, desiludido, um pouco desinteressado do que está falando o político. E nós não vemos, no caso aqui de Minas Gerais, políticos de destaque atuando em Brasília, por exemplo. Apareceu agora o Rodrigo Pacheco, né? Sim. Vamos dizer assim, um peixe fora d'água na atual política de Minas Gerais. Mas
perdemos muito da importância política de Minas Gerais. Cobertura política é muito difícil. Um dia eu estava vendo alguém falar, um repórter que falou que para fazer cobertura política tinha que ter taxa de insalubridade. Porque o pessoal só fala mentira, plantando notícia. Essa é a dificuldade hoje. De separar isso aí, separar, né? o momento é muito difícil. Tá bom. Muito difícil. Álvaro, vamos entrar um pouco na publicidade, né? O mercado publicitário mineiro é um mercado forte e que também, né, eu me lembro muito na campanha do Collor, nós tivemos a Agência Setembro trabalhando firme, nós tivemos o Sistema Salesiano de Vídeo, HP do Paulinho, não é? Então, esse trabalho da comunicação com a política, no marketing, na política, na publicidade, você aprova, você acha que é um caminho interessante, assim, Álvaro? É um caminho correto. Acho que deve ser perseguido, mas tem correções a serem feitas. Vamos lá, isso. Dinheiro do governo para eleger. Uhum. O governo não tem que pagar ninguém para se eleger. Segundo, excesso de partidos. Só para você ter uma liderança que tem uma sala maior. E tem uma verba para partidária. Verba maior. Né? Isso. Então vai dissolvendo. Então, imagina o partido parlamentarismo aqui no Brasil. O que seria? Quer dizer, não há unidade, não há unanimidade. Se quando existem interesses subterfúgios. Sim. Ocorre muito. Então, agora, nós devemos continuar batalhando para ser como é, aprimorando, para evitar um mal maior amanhã. Certo? E a publicidade pode trabalhar com... A publicidade influi muito nisso aí. Uhum. E hoje eu dei algumas campanhas. Eu fiz a campanha do Tião Medonho, o Paes de Almeida, em 66. Ele foi cassado. E eu fiz a do Israel Pinheiro. Foi eleito governador na época. Foi a primeira campanha que eu fiz na minha vida. Antes de ter agência. Eu tinha uma outra empresa. Certo? Mais tarde nós chegaremos lá. Então eu fiz a campanha de Israel com muito sucesso. Fiz diversas outras campanhas. Senador Eduardo Zeredo, deputado Eduardo Zeredo, sim. Israel Pinheiro Filho, Santiago Dantas, nós que fizemos a campanha dele. E são experiências importantes para um publicitário também, né? Isso complementa o trabalho do publicitário. Uhum. Deixa eu aproveitar aqui, Emanuel falou um detalhe interessante, que às vezes as pessoas estão um pouco cansadas da política, né? E hoje, na sua coluna, né, que na terça-feira no Jornal O Tempo, você chama atenção, PCO, de que as pessoas, o eleitor também é responsável pela situação que o país está. Queria que você falasse um pouco disso para a gente. Essa é uma situação antiga, né? Porque o eleitor não sabe o que ele faz. Ele elege quem não deveria. E aí como é que faz? Agora eu acho que tem um problema que o Emanuel falou, o Álvaro concorda, é o número de partidos. Não tem jeito de você conviver com 38 partidos. Mas também, hoje, os políticos não querem acabar com isso. Não. Porque tem o tal do fundo partidário, bem lembrado, que é um dinheirão que corre, então eles não querem acabar. E precisamos de uma reforma política, sim, mas a reforma política é tentada fazer desde o Juscelino. E ninguém consegue fazer essa reforma, porque quem entrou lá não quer mudar. Não quer mudar. A reforma política, no meu ponto de vista, tem que ser feita por notáveis, com uma nova Constituição, sim, por notáveis. Sim. Não por político. O político vai fazer sempre a favor de si. Como essa Constituição que o Ulisses, que o tenha, manobrou para favorecer o Congresso Nacional. Sim. Vamos aproveitar, a gente estamos falando sobre a questão da política, a comunicação também está muito próxima da política. Tem algumas fotos que nós vamos trazer agora, de alguns políticos também, e eu queria que vocês nos ajudassem a identificá-los. Vamos lá, no desafio, pode ser? Está lá o Tancredo com o nosso Hilton Rocha, que foi um dos grandes oftalmologistas do país. Aliás, Belo Horizonte é uma cidade referência, né? Tinha uma curiosidade. Pois não. Ele chegava no Galaxy, ele não abria a porta do carro e nem abria a porta de casa. O motorista que abria para ele não torcer a mão, ter qualquer problema. É mesmo? Porque ele precisava da mão para operar. Fantástica essa história. E Belo Horizonte é uma referência em oftalmologia, né? Até hoje, não é?
Interessante. Temos pessoas que gostam muito de Galaxy aqui na nossa equipe, viu? Vamos lá, tem mais fotos ali, ó. Tancredo, não é, PCO? Tancredo, Pedro Aguinaldo e o Jair Negrão de Lima, que foi do Rio de Janeiro. Sim. Qual é que foi? Aqui é o Tacílio Negrão de Lima. Aqui o Tacílio Negrão de Lima. Não, aquele é o Jair. Isso, aquele é o Jair. Aquele é o Jair. Pois é, Aqui foi o Tacílio. Exatamente. Ok. Mais algumas fotos? Vamos lá. Esse aí foi uma grande figura. José Hugo Castelo Branco. Grande amigo. Fomos muito amigos, muito próximos. E ao lado dele está o Carlos Carneiro Costa, grande empresário da construção. E o Zé Hugo foi um dos articuladores da campanha do Tancredo Neves. A campanha para democratização, logo depois da ditadura. E aí está o general Figueiredo, que foi presidente da República. Muito bom. Aliás, PCO, me contaram que você que deu o furo que ele seria o próximo presidente da República depois do Geisel. É isso mesmo? É verdade. Como é que foi essa história? Tem que contar aqui pra gente. Não, essa história é na época do furo que havia confiança. Me deram a informação e eu dei a notícia. Sim, mas ninguém esperava o Figueiredo, né? Já havia uma certa... Já havia. Já era ele o escolhido. Hein? Já estava encomendado há muito tempo? Ele já tinha distribuído currículo. Que ótimo, Manuel. Muito bom, ótimo. Conhecemos um pouco mais da história. Vamos lá, mais uma presença ali, PCO. Esse aí é um grande mineiro que é o Paulo Paiva. Chegou a ser ministro, Paiva, não foi? Hein? Foi ministro também. Foi ministro do Planejamento do Fernando Henrique. Fernando Henrique, perfeito. Isso, então temos mais ali, mais políticos. Lembrando que isso tudo conta um pouco da nossa história, né? Da nossa mineiridade também. E mais uma ali, ó. Aí quem é? Meu filho. Sim. E o... Quem será? Paulo Delgado. Paulo Delgado, deputado Paulo Delgado. Paulo Delgado. Isso mesmo, mineiro também, não é? Ex-deputado. Ex-deputado, importante figura. Muito digno. Muito importante, inclusive, né? Vamos aproveitar, dar um tempinho nas fotos. Eu queria rapidamente nesse bloco, agora perguntar um pouco para vocês assim, pensando em Belo Horizonte. Emanuel, nós temos um jeito de fazer rádio que é nosso, diferente de outros lugares. Aí até o mineiro, né? O jeito nosso. Você acredita nisso ou eu estou forçando um pouco a coisa? Ô Elias, em 2022... é um ano atípico, mas muito importante no Brasil. Nós vamos comemorar 200 anos da independência do Brasil e vamos comemorar 100 anos do rádio. E vamos ter eleição para presidente da República, para governador. Eleições majoritárias. É um ano que vai ser discutido de ponta a ponta. 70 anos da Itatiaia. 70 anos da Itatiaia, em janeiro. Então, isso tem que ser preparado, né? O Brasil tem que olhar as coisas com antecedência. Eu sempre considerei que o rádio prestou e presta um grande serviço ao Brasil. Foi através do rádio que o ouvinte lá de Roraima conheceu Orlando Silva, Carmen Miranda, os grandes nomes, conheceu Pelé, Garrincha, Zizinho, Ademir. Comemorou Copa o futebol, do Mundo, futebol. Ficou sabendo da moda, do suicídio de Getúlio Vargas, né? A notícia. O rádio prestou esse serviço. O Brasil fala a mesma língua. Você vai no Xingu, o índio fala português, como nós estamos falando aqui. Né? Isso é muito, foi história do rádio. O rádio uniu muito o Brasil. O rádio deu os grandes nomes para a televisão, que fizeram história, mas que vieram do rádio. O rádio é a escola da televisão programação do rádio. Isso mesmo. E o rádio... Você falou sobre índio, houve rádio. Hoje eu recebi no Instagram ou Facebook uma foto daquela Índia que foi falada Sim, na Europa. Na Europa. Teve lá recentemente, foi com cocar, etc. Ela estava com a roupa, uma fantasia de carnaval extremamente ousada, e com o cocar. Sim.
O Brasil gosta das mesmas coisas, e acho que o rádio contribuiu muito para isso. E eu diria também o seguinte, que o rádio hoje continua muito forte, né? Apesar de todas aquelas ideias, não, o rádio é que vai acabar e tudo. Isso. O publicitário, o Nizam Guanais, que todos nós conhecemos e respeitamos, ele falou o seguinte, olha, o rádio não vai acabar, o rádio é que vai dar a notícia do final da internet. Boa, Emanuel. O rádio vai dar a notícia do final da internet. Sim. Entendeu? Como é que é, pessoal? Você tem uma passagem no Tem rádio? passagem em rádio. Em 63, eu acho, eu ainda morando em Montes Claros, eu tive um programete na rádio ZYD7, lembra disso? Cujo diretor era o Elias Silf, que chegou lá. Depois, em Belo Horizonte, eu também tive uma pequena passagem na Guarani, com o Levi Freire. Fiz um programa na Guarani. E depois, acho que em 70, 68, eu fiz um programa na Rádio Del Rey, do Marco Aurélio de Arjus. Sim, isso. Então, você conhece também que do rádio. um dos donos era o Aquiles Sheibe, que é pai da Kênia. Kênia Sheibe, que é nossa colega exatamente. aqui, né? Isso, perfeito. Agora me conta aqui rapidamente. Heron Domingues, o grande locutor do Repórter Esso. Você conheceu o Heron Domingues? Veio do rádio. Isso. Meu amigo pessoal. Porque eu fiz ele tinha um programa, Heron com a Palavra, na TV Tupi, quando era TV Tupi, né? E ele me chamou para ser o correspondente dele em Minas Gerais. Era eu e o saudoso Delcio Monteiro de Lima. Sim. Durante um ano eu fiz esse programa, eu era informante dele aqui. Então foi uma época interessante, que eu fiquei amigo do Heron. E o Heron tem uma passagem interessante, que ele saiu da TV Tupi, estava numa TV Rio, um negócio meio derrubado, né? Aí eu fui à inauguração do Nacional no Rio, eu fui com ele, e saímos de lá, fomos almoçar no restaurante Ninos, lembra? Então lá eu e ele, sozinho, ele estava meio em baixa, eis que entra dentro do restaurante Walter Clark e sua entourage. Realmente muita gente. Então lá, daí a pouco, eu presenciei Walter isso. Clark era diretor da Globo na época, né? Todo Poderoso. Isso, Todo Poderoso, junto com o Boni. Aí né? o Walter Clark sentou na mesa, veio conversar com o Heron. Foi no dia que convidou o Heron para ser o âncora do Jornal Nacional. E você estava presente. Eu estava Você presente. viu isso. Testemunho ocular da história, do próprio Repórter Esso. E o Heron foi o melhor âncora da televisão, não sei se vocês concordam. Começou na Rádio Nacional. Não, o repórter é isso. É, o repórter da Rádio Nacional. E provando mais uma vez o rádio como escola da televisão, não é, Emanuel? Isso que você está colocando. Vários todos do rádio foram para a televisão. Sim. Só contar uma coisa curiosa de Por favor. rádio aqui. Os Diários Associados tinham uma série de rádios, quando existiu o grupo. Tinha uma rádio em Recife chamada Rádio Jornal do Recife. E o locutor falava, Rádio Jornal do Recife, Pernambuco. E um belo dia, alguém, como era lá no litoral, tinha uma certa facilidade de você captar na Sim, o Europa, sinal. no exterior. Aham, isso mesmo. Aham. Em ondas curtas. Aí um cidadão pernambucano foi lá, ouviu, voltou todo excitado e feliz com aquele. Chegou, procurou o locutor e falou, olha, eu ouvi a rádio lá em Lisboa, ouvi em teu programa tal, assim. O locutor passou a fazer a apresentação da rádio, a Rádio Jornal do Recife, Rádio Jornal do Comércio, Recife, Pernambuco, falando para o mundo. Fabulosa história, muito bom, beleza do rádio. Agora, Álvaro, vou fazer a mesma pergunta que fiz para o Emanuel para você na área da publicidade. É possível a gente falar numa publicidade mineira, um jeito de fazer publicidade nosso de Belo Horizonte, de Minas Gerais? Você acredita nisso? Não existe. E tem muito. Acontece o seguinte, nós temos as nossas peculiaridades que outros estados não têm. A comunicação aqui em Minas Gerais é bem diferente. Há casos, inclusive, de grandes empresas que mantêm um correspondente aqui, ou que ele aparece ostensivamente fazendo campanha, ou
enviando informação constante para eles. Eu cito um caso, nós lançamos aqui a Claro, nós lançamos todas as operadoras de telefonia, nós lançamos em Minas Gerais e algumas no Brasil. A Claro fez o que uma agência de São Paulo tinha conta da Claro, detinha conta. E quando foi fazer o filme de lançamento, eu não fiz. São Paulo resolveu fazer. O que eles fizeram? Um filme mostrando a igreja da Pampulha, mostrando a praça da estação, mostrando a Avenida Afonso Pena, mostrando a Serra, dizendo que a Claro agora estava em Minas Gerais. Esse filme, acredito que tenha sido feito para eles, lá em São Paulo, não para nós aqui. A comunicação seria completamente diferente. Então, aqui a peculiaridade... Temos um jeito nosso. E nós temos usado isso para algumas conquistas. Ou seja, não podemos abrir mão disso. Não. É o nosso diferencial. Não. Ótimo, É um legal. estado muito influente. Uhum. Vamos aproveitar agora, nesse final do nosso bloco, trazer mais alguns depoimentos que nós gravamos para essa homenagem, né, que a gente está fazendo ao PCO e também à comunicação em Belo Horizonte, Minas Gerais. Vamos lá. O PCO, ele foi um grande amigo herdado do meu avô, que é o comandante José Afonso. Eles sempre foram muito amigos e eu ganhei esse presente do meu avô, que foi essa amizade com o PCO. Um cara que eu tenho uma grande admiração e cada dia mais assim, eu vejo a importância dele para Minas, para o Brasil, e que realmente ele consegue fazer essa conexão de uma forma incrível. Ele conecta pessoas e dessa conexão sai grandes negócios, grandes amizades. Então, realmente o papel dele é fundamental e ele é um agregador. Então, ele realmente consegue conectar os melhores e tirar disso incríveis situações. Então, eu sou fã do PCO, gosto demais dele, tenho muito orgulho dessa minha amizade com ele. O Paulo César não é importante só para Minas Gerais. Ele é realmente o jornalista mais importante do Brasil. É um comunicador fundamental para divulgar as imagens de Minas Gerais e do Brasil e também para fazer as conexões entre as pessoas. Isso é importante. Eu acho fundamental. O PCO, quem conheço já há mais de 40 anos, é um lutador, um guerreiro e um vencedor. A inauguração do seu canal vai acrescentar, vai coroar o sucesso dele. Parabéns. Paulo César é um grande empreendedor, é reconhecido nacionalmente, muito respeitado e um jornalista brilhante, muito sagaz. Ô, PCO, parabéns para você. Você sabe que assim, eu tenho um amor muito grande, principalmente porque a aproximação nossa foi feita pelo meu irmão Robério e muito amor. Você é um familiar para mim, uma pessoa muito próxima. Tenho muito amor por você e pelo Gustavo e por toda a sua família. Um abraço para você, um beijo no seu coração. PCO, parabéns. Eu te desejo tudo de melhor nessa vida, hoje e sempre. Que você continue aí fazendo esse papel tão importante na nossa sociedade. E conte comigo, assim como eu conto com você. Tamo junto e que essa nossa amizade seja muito longa. Muito obrigada por tudo. Parabéns para você, PC. Muitos anos de vida. Você vai chegar perto de mim um dia, tá? Um grande abraço. Esse Álvaro não é fácil não, hein? Pessoal, antes da gente encerrar esse bloco, eu gosto muito de programa de auditório, estudei programa de auditório, fiz programa de auditório, e uma das referências que a gente tem é o Chacrinha. E fiquei sabendo que você foi convidado para ser jurado do Chacrinha. Que história é essa? Realmente isso é verdade. A minha amiga Consuelo Badra, que você conheceu, né? Está vivo ainda? Está viva. A Consuelo Badra é uma jornalista em Brasília. Ela era amiga do Chacrinha e jurada. Aí me convidou para ir no júri do Chacrinha. Ele estava ainda na Bandeirantes. Na Bandeirantes, tá. Agora é um negócio doido. Uma parafernália. A hora que eu vi aquilo lá, eu sentei meu lado senta a Elke Maravilha. Fabulosa, Elke Maravilha. Que foi minha contemporânea de colégio estadual. É mesmo, pessoal. Que barato. Imagina a Elke no colégio, hein? Não, era a aluna mesmo. Sim, sim. E aí, aquele programa do Chacrinha, eu ficava olhando o sujeito cantar. Como é que conseguia cantar? Barulho, a buzina, ele não o deixava. tempo inteiro, né? Agora era um negócio fantástico. E a multidão louca, né? Louca.
O Chacrinha realmente foi um grande comunicador. Muito bom. Boas histórias, boas histórias. Esse é um furo, hein? Muito bom. Gente, nós vamos para o intervalo, mas antes preciso registrar a participação das pessoas, né? O Wilson Cola, melhor dizendo, ele fala: boa tarde, Elias, aos convidados. Mais um espaço para se falar e mostrar a nossa BH. Muito sucesso, grandes nomes que fizeram e fazem história da comunicação. Então, obrigado aí, Wilson, né? O Renan Maurício Horta, histórias e informações de primeira qualidade. A Sumaia Mairim, que está gostando muito do programa também, histórias incríveis de grandes personalidades de BH. E por último, o Elvio Martzner, ele diz: parabéns, estou aprendendo sobre Belo Horizonte e Minas Gerais, ele que é de São Paulo. Olha que ótimo, né? De BH para o mundo. Nós vamos para mais um intervalo e daqui a pouco a gente volta com o último bloco do nosso BH Todo Dia, ao vivo aqui no canal Viver Brasil. Valeu!